quando alguém comete um crime, e a gente vê dos crimes mais absurdos e psicopáticos que a gente pode imaginar, coisa que você fala, não é possível uma filha matar os pais, ou fazer parte que seja do plano que faz com que isso aconteça. Diante disso, a pergunta. São algumas perguntas, mas vamos lá. Quando é que a gente entende se existe essa influência da árvore genealógica e que as pessoas estariam fadadas a seguir um padrão que seus antepassados tinham e, consequentemente, aquilo já está previsto que aconteça? Ou se você pode dizer que seria o entorno que mais influencia, traumas que acontecem na vida daquela própria pessoa? O que faz com que criminosos, e a gente vai falar primeiro de criminosos, cheguem ao ponto brutal, absurdo, inconcebível de matar, por exemplo, seus próprios pais? Isso vem de onde? Qual é a associação com a árvore genealógica da pessoa? Perfeito. Primeiro é importante que a gente entenda... Bom, sou advogada de formação, né? Já há 33 anos como advogada. Não atuo mais. Minha área sempre foi trabalhista empresarial. Então, o direito, ele permeia a minha vida desde sempre. O caso dos crimes que a gente vai falar agora, né? Eu sempre, como advogada, sempre olhei para situações tentando entender por que aquelas coisas aconteciam, né? Então, isso me chamou ao estudo das relações humanas e da mente do indivíduo. Porque, na verdade, a psicogenealogia, ela é uma ferramenta de entendimento de quem somos. E quando a gente começa a estudar não só a mente, né? E aqui eu entro um pouco com o olhar da própria advocacia, né? Ou a da advogada que sou, que a gente tem que entender que nós temos leis naturais, são leis que regem a vida. E aí a gente pode falar de causa e efeito, né? Lei do ritmo, lei dos polos, do positivo e negativo que se encontram. Posso citar o Kybalion, por exemplo, como uma super leitura para quem quer conhecer um pouquinho as leis que regem o cosmos, né? A gente falou da outra vez, se eu soltar uma caneta, ela vai cair. Então, existem leis. A primeira lei é: o todo é mente e tudo é mental. Então, antes de nós estarmos nesse veículo que é matéria, nós somos mente e somos espírito. Essa mente, ela é construída muito antes da nossa concepção. Então, tudo que um indivíduo hoje atrai e faz, e isso o Jung comprova nos seus estudos, e ele tem uma frase que eu digo sempre, que até que te tornes consciente, o inconsciente vai dirigir você, vai conduzir você, e por que não, condicionar você, e você vai chamar destino. Então, a gente vai falar, claro, de mentes criminosas, mas a gente vai trazer aqui outras pautas, como pessoas que atacam contra a sua própria vida. E aí a gente também não entende por quê. Né? Por que aquela pessoa chegou naquele ponto, se ele tinha uma condição legal, se ele estava num ambiente legal, se ele era rico, se ele era bonito, ele era próspero. Eu tive muitos clientes meus que tiraram a própria vida. Né? Pessoas empresários que estavam bem, empresários que estavam casados com mulheres legais, que tinham dinheiro, que não estavam devendo, e de repente acontece isso. Isso também não tem explicação. Então, são dois polos, né? A dor, que a gente diz, como pode isso? E também essa outra situação que a gente vai falar. Desculpa, mas é só pegar esse parênteses aqui. Essas pessoas que tiraram suas próprias vidas, que você citou, seus clientes, que eram seus clientes, tinham uma vida, tecnicamente, super... Você diria, olhando, estava tudo bem. Sim. Todo mundo busca respostas. Por que fulano fez isso consigo mesmo? Isso. Né? E você entende que a resposta estaria na árvore genealógica? Então, aí entra a lei. Nós somos conduzidos pela nossa mente. A nossa mente nos conduz a tomar determinadas decisões, a tomar determinadas atitudes. E muitas vezes a gente ataca o outro, acha que o outro nos faz, e na verdade o outro nos mostra as nossas próprias sombras, os nossos próprios monstros. Então a gente diz o seguinte, Raul, que quando a gente trata de uma psicopatia, de um caso drástico como esse, da Suzane von Richthofen, né? Então aqui quero pedir que as pessoas acessem o seu lado de misericórdia.
né? Que eu acho que esse é bonito. Quando a gente fala das bem-aventuranças, a gente chega na quinta bem-aventurança, é a misericórdia. O que é a misericórdia? É um coração sem julgamento. Então, eu vou convidar as pessoas aqui a fazer um exercício, né? Porque às vezes a gente tem os nossos achismos e a gente não tem profundidade de estudo para dar a nossa opinião. Então, eu peço que vocês se abram e a gente saia do julgamento da nossa dor. Porque talvez algumas pessoas que estão nos assistindo aqui tenham vivido essa situação e algo que elas não concebem. Como assim? Então, a Letícia, que está aqui, que é advogada e que entende que o homem tem que cumprir condenações, tem que ser julgado, tem que cumprir pena, né? Como Tem disse que arcar com Jesus, a consequências. César o que é de César, a Uhum. Deus o que é de Deus. Então, aqui, friamente, a gente vai olhar a mente humana. E a nossa mente, Raul, ela é formada muito antes de nós sermos concebidos. Muito antes, a nossa árvore genealógica já está tendo vivências. E estas vivências, isso é hoje confirmado pela ciência, porque tem muita gente que precisa disso, né? Não é meu caso, mas a epigenética hoje é uma tem chancela na ciência. Bruce Lipton é um cara que escreveu Biologia da Crença. Convido as pessoas que quiserem saber mais sobre epigenética, entender que o meio registra. Então, quando você me diz, será que o meio? Sim, é o meio, mas antes de você ser concebido, e o meio foi o ventre da tua mãe, o meio foi o encontro do teu pai e da tua mãe, esse meio já existiu. Ou no momento em que os teus antepassados viveram, teu avô, tua avó, teu bisavô, teu bisavó, teu tio bisavô, tua tia bisavó, tudo isso que eles viveram fala da gente. Então as nossas escolhas, elas não são nossas. Elas são condicionadas pela nossa árvore genealógica. Elas não são nossas, mas os nossos atos, quem decide fazer somos nós, e Sim. nós é quem pagamos por Exatamente. E muitas vezes condicionados pela nossa mente. Certo. Então, se eu tenho, por exemplo, na minha árvore genealógica, abusos, eu vou atrair situações que me coloquem diante de uma situação para ressignificar ela. Mas se eu atraio, é porque na minha árvore tem esse programa.